Quem está acompanhando nas redes sociais, principalmente o mercado de som automotivo, já deve ter se deparado com o pessoal aplicando bastante tensão nos alto-falantes em busca de alta aplicação de potência. Mas é importante você ter ciência que essa prática pode fazer com que o seu sistema toque muito menos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio, seja muito bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira a gente responde os nossos seguidores. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que toda segunda-feira eu coloco uma caixinha de perguntas em que eu respondo o pessoal por lá e pego algumas perguntas que eu acho interessante para trazer, para responder aqui no YouTube. Então eu já aproveito, me acompanha lá no renanlopes.audio, que lá eu tenho interação mais próxima aí com a galera que me acompanha. Bem, por muito tempo aqui no projeto Estudo do Áudio a gente já fala sobre a variação da impedância do alto-falante dentro da caixa acústica, né? Ou seja, o alto-falante tem uma impedância nominal ao ar livre, a qual o fabricante fornece esse dado, mas quando você coloca ele dentro da caixa acústica, ele sofre essa variação e provavelmente por causa dessa colocação que a gente vem falando nas redes sociais, recentemente eu recebi muitas perguntas sobre ligar alto-falantes de baixa impedância, né? Ou seja, sistemas, né, completos de baixa impedância em amplificadores de impedância um pouco mais alta, e esse também vai ser um dos temas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bem, então já que a gente já falou sobre esse tema, que eu imagino que está em alta no mercado, porque a gente recebeu muitas perguntas dessa característica, nós temos aqui a pergunta do Saveiro Terrorista, que ele comenta assim: 3 falantes de 4 ohms para um Vulcan 8000 em 2 ohms. Toca muito bom. Qual a desvantagem, gênio? Não foi só do Saveiro Terrorista. Muita gente perguntou sobre isso, de usar 3 falantes de 4 ohms, que resultam numa impedância de 1,33, não, impedância nominal, em um amplificador de 2 ohms. Gênio, eu já te falo aqui no começo que o seguinte, você até pode ligar isso, ele vai tocar. Por quê? Porque a impedância média do sistema tende a subir. Quando você pega um alto-falante e coloca dentro de uma caixa acústica, a impedância média dele tende a subir. Então, se a gente está falando de 3 alto-falantes de 4 ohms ligados em paralelo, que resultam em 1,33, quando você botar na caixa, com certeza esse negócio vai passar de 2 ohms. E é comum que algumas pessoas pensem que se isso acontece, ele pode, por exemplo, ligar no amplificador de 2 ohms. É importante que você saiba que sim, ele vai tocar por causa dessa impedância mais alta, mas tenha consciência que em algum momento na curva de impedância, esse sistema vai tocar em 1,33 ou dependendo até um pouquinho mais abaixo. O que faz com que o seu amplificador comece a drenar muita corrente e ele pode entrar em proteção dependendo da segurança dele. O Vulcan 8000 é um amplificador que até ele tem uma certa liberdade, mas ainda assim você corre bastante risco. Então o que eu poderia dar de resposta nisso daqui? Você até pode ligar, mas não é seguro. Então evite. É ideal que você ligue no amplificador de 1 ohm, aí você compra de uma potência um pouquinho a mais, que aí você pode ter mais liberdade na ligação. Então pode, mas não deve. Bem, então vamos lá para a próxima pergunta que eu peguei aqui, porque eu achei interessante, porque eu sei que é dúvida de muita gente que nos acompanha. O Gordonson Quixadá colocou assim: como assim a impedância aumenta quando coloca o falante na caixa? Gordonson, sim, cara, o alto-falante ao ar livre é a impedância nominal que o fabricante sugere, ali vamos supor 4 ohms. Mas como a impedância ela é uma variação da resistência na frequência, então tu tem a variação da curva de impedância, o falante tende a apresentar uma mudança dessa curva de impedância na caixa, que faz com que a impedância média tende a ficar maior. Mas para exemplificar isso de uma maneira mais prática para você, a gente já tem um vídeo que é esse que está aqui no card, que eu mostro a variação da impedância do alto-falante e mostro que ele muda o consumo de corrente quando você coloca ele dentro de uma caixa acústica. Então termina de assistir esse vídeo, deixa registrado no card, que aí depois você assiste então esse outro vídeo mostrando na prática essa variação da curva de impedância. Vamos lá então para a nossa próxima pergunta aqui, que é o Ivaldo JR comenta: se a impedância de um alto-falante sobe na caixa, isso significa que eu posso aplicar mais tensão? Ivaldo, legal você tocar nesse assunto pelo seguinte, como eu comentei aqui no começo do vídeo, nós fomos das pessoas que divulgaram na internet essa variação da curva de impedância, faz com que a corrente desça, né? Então, potência aplicada no alto-falante é a multiplicação da tensão e a corrente saindo do amplificador. E a relação da tensão e da corrente é justamente a impedância. Então, quanto mais baixa a impedância, né? Por exemplo, impedância de 1 quer dizer que a tensão e a corrente é exatamente igual. Aí a impedância vai para 2, é a metade, a corrente. A impedância vai para 4, é 4 vezes menos. Então, essa relação entre tensão e corrente é justamente a impedância. Quanto maior a impedância, maior é a relação entre a tensão e corrente, fazendo com que você diminua a potência real aplicada no alto-falante. O que muita gente tem feito? Ele tem medido a impedância média, né, que é você medir a tensão e a corrente,
E aí, como percebe que a impedância subiu, ou seja, aumentou essa relação, a gente sugere então que suba essa tensão, porque a corrente vem junto e a potência global, então você aumenta, que vai para o que o fabricante sugeriu. Mas é importante que a gente tenha cuidado que isso sim é possível, você pode comprar um amplificador um pouco maior para você aumentar um pouco da tensão, mas quando você aumenta a tensão, você aumenta o deslocamento de cone do alto-falante, o que pode causar danos mecânicos no seu alto-falante. Então é importante que a gente entenda que não é só a potência aplicada que você deve observar. Você deve observar o deslocamento do cone para você não ter danos, né, e não ter riscos aí. E eu sempre comento que essa aplicação de potência a mais, ela é apenas um recurso para você saber o limite do seu sistema, mas eu vou detalhar isso um pouquinho mais na próxima pergunta. Bem, e essa próxima pergunta é justamente sobre essa ideia de a gente poder aplicar muita potência, mas acabar fazendo com que o sistema toque um pouco menos, porque ela vem aqui do DB Audio, que ele bota aqui: boa noite, gênio. Vamos falar sobre compressão de potência, perca de linearidade. Isso é muito importante porque essa busca desenfreada que o mercado vem sobre aplicação de potência, colocar o máximo de tensão possível no alto-falante, é importante que a gente observe duas coisas. A primeira, só a tensão aplicada no alto-falante não quer dizer nada pra gente. Porque se a impedância estiver alta, seja porque o falante esquentou, porque você está na caixa acústica, fazendo com que essa corrente seja mais baixa, quer dizer que a potência real aplicada, ela não é muito alta. Então só tensão, isso que o pessoal está mostrando na internet, não quer dizer nada pra gente. É importante que você saiba qual é a tensão e qual é a corrente, porque uma multiplicada pela outra, você sabe qual é a potência real que está sendo aplicada no seu alto-falante. Mas ainda assim, tome cuidado. Porque algumas pessoas estão subindo muito essa tensão para trazer a corrente junto e fazer a potência efetiva aplicada ser maior, mas isso faz com que você esquente demais o seu alto-falante. E o falante quente aumenta ainda mais a impedância, que faz com que ele consuma menos potência e toque menos. E aí isso vai virando uma busca louca, porque você vai sempre querendo aumentar a tensão, o falante vai esquentando cada vez mais, vai diminuindo o consumo de corrente e aí ele vai tocando menos. E o excesso de tensão, como eu já falei aqui no vídeo, faz com que você aumente o deslocamento do cone, que você pode ter danos. Então cuidem, porque essa ideia de aplicar muita potência, ela deve ser usada apenas como recurso, para você saber qual é o limite máximo de potência a ser aplicada, ou caso você queira usar o seu sistema de som como um carro de arrancada, que você vai dar uma aceleradona assim para impressionar o pessoal que está ouvindo e depois você para de acelerar. Usar esse negócio com potência alta o tempo todo aplicado é quase como você pegar um carro de arrancada e tentar fazer uma corrida com ele. Inevitavelmente, a vida útil vai diminuir pra caramba, ele vai em um momento entrar em colapso e você vai acabar tendo danos. Então, medir a impedância real do sistema e aumentar a tensão aplicada serve apenas como recurso, porque caso contrário, seu falante vai esquentar muito e ele vai tocar menos. Falante quente, ele toca menos. Deixa eu aproveitar então para dizer o seguinte, Agênio, eu sei que é assuntos que para algumas pessoas pode parecer simples, para outros pode parecer mais complexo, então eu quero te trazer uma oportunidade. Eu vou ter um treinamento 100% online gratuito, isso mesmo, gratuito, no dia 28, 29 e 30 agora do mês de novembro. Então, se você quiser participar, entra no meu site www.estudoaudio.com.br, faz o teu cadastro lá, coloca teu nome, teu telefone e teu e-mail, porque a minha equipe vai te mandar o link para você participar dessa aula, que é 100% online gratuito. Você vai assistir aí no conforto da tua casa, 1h30 de aula durante os 3 dias. Então já programa a tua agenda para no dia 28, 29 e 30 de novembro agora de 2023, você participar desse treinamento 100% online e gratuito. Quero te agradecer por ter estado comigo. Não esquece de colocar os teus comentários aqui embaixo para a gente entender quais são